Olá, seja bem-vindo a Segundas da Palavra com o reverendo Homer Cardoso. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do Rev Homer e obrigado por esse momento que temos, onde podemos aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Abra os nossos corações, o nosso entendimento, ministra a nós, Senhor, nessa noite, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, estamos de volta para nossas Segundas da Palavra, estudando o segundo livro de Samuel. Nós estamos na primeira parte do reinado de Davi. Já vimos aqui o finalzinho dele, quando estava em Ziclag, quando voltou, recebeu aquela visita do Amalequita, dando a notícia da morte de Saul, da morte de Jonatas. Nós já vimos que Davi foi para a cidade de Hebron junto com o seu exército, ou com a sua família. Hebron fazia parte de Judá e ali os anciãos reuniram e resolveram ungí-lo rei de Judá. Naquele momento, nós temos Davi reinando na tribo de Judá e as outras 11 tribos, Israel é formada por 12 tribos, elas seguiram, na verdade, seguiram Abner, né? Abner era o general do exército de Saul e ele tomou a atitude de ungir Isbosete, filho de Saul, que tinha na época 40 anos, o que nos faz entender que é o filho, provavelmente o primeiro filho que nasceu depois que Saul foi devidamente ungido como rei em Israel. Então Abner, sem ouvir as autoridades, ele declara Isbosete como rei e começa uma guerra contra Judá. Percebemos que houve uma polarização muito mais entre os capitães, Joabe por parte de Davi e Abner por parte de Saul, por parte de Isbosete, do que uma polarização em termos de reis. A guerra principal narrada no início do livro de 2 Samuel não é uma guerra entre Davi e Isbosete, é uma guerra entre Joabe e Abner, uma guerra militar. Quem é Joabe? Joabe, filho de Zeruia, um dos valentes de Davi, provavelmente um daqueles que se juntaram a ele na caverna e que vieram a ser hábeis homens, né, a serviço de Davi. E Abner, por sua vez, é aquele que era a pessoa que era responsável pela segurança de Saul e que nós já vimos que por várias vezes essa segurança acabou sendo falha, né? Nós percebemos que Abner ele usou de uma estratégia para tentar manter-se no poder diante de Israel, convocou uma guerra contra
Joabe, e nessa guerra ele fez vários artifícios. O primeiro artifício que ele fez foi tentar colocar um grupo lutando contra um grupo, e colocaram 12 de cada lado para que pudessem disputar uma espécie de vamos fazer uma guerra no nível de esporte. Os que perderem, o exército se rende. Então o povo de Abner perdeu, mas ele não se rendeu. Resolveram declarar guerra. E todo o exército partiu para cima do exército de Joabe, e novamente eles perderam. Deveria Abner então se render. Entretanto, o que ele fez? Resolveu fugir. E nessa fuga ele foi perseguido por Azael, que é irmão de Joabe, que a Bíblia fala que era ligeiro e ágil, né, como uma raposa. E quando ele viu que não conseguiria fugir, porque Azael estava no seu encalço, ele então resolve matar Azael, e ali ele cria uma situação bem desconfortável para com Joabe, um sentimento de vingança por causa do que aconteceu. E depois ele resolve fazer uma proposta de paz, e essa proposta de paz incluía que Joabe parasse de perseguir, como se Abner tivesse sido sofrendo uma injustiça. Aliás, isso parece ser muito comum em todos aqueles que estão ao redor de Saul. Saul persegue injustamente Davi durante quase todo o tempo do seu reinado, mas todas as vezes que a gente percebe, seja naquele Amalequita, seja com Abner, ou a história que nós vamos narrar hoje, nós percebemos que o povo de Israel entendia que era Davi quem perseguia Saul. Apesar das histórias ser relatada e demonstrar as inúmeras vezes em que Saul ia ao encontro de Davi por causa de pessoas que informavam, e ele largava tudo, como se fosse uma questão de honra matar Davi, ou defender o seu império significa defender contra Davi. Parece que o discurso que está sendo colocado em Israel é que Davi é a pessoa que traiu o rei, que Davi é quem está querendo matar o rei, e isso vai perseverando, vai perpetuando na nação. Por isso, 7 anos e meio, Davi reina em Hebrom, e Israel segue Isbosete, que agora está com Abner. Porém, parece que Abner conhece essa estratégia, joga para Joabe a culpa. Passa um tempo, eles voltam, né? E ocorre uma cena muito interessante, porque parece que Abner se sentia o grande poderoso naquele reinado, e o texto fala que Isbosete sentia medo de Abner. E Abner resolve então possuir, né, ter relações com uma das concubinas de Saul. Saul está morto, né? Então ele vai lá no harém, tem esse caso, isso chega ao conhecimento de Isbosete. Isbosete, como rei, tenta chamar a atenção, e ele não gosta, e por causa dessa atitude ele resolve mudar a estratégia. A estratégia dele agora é fazer uma aliança com Davi e levar Davi a se tornar o rei de todo Israel. E foi assim que nós terminamos o nosso estudo, né? Trabalhando a ideia dessa aliança. Davi, ele vai a Davi, Davi faz até um pedido bastante intenso, né? Ele fala: eu aceito conversar com Abner se Mical for trazida para mim de volta. Quem é Mical? Mical é filha de Saul, que foi dada como esposa a Davi. Para conseguir o direito legal, Davi pagou o preço, ele fez o que o rei pediu, não é? Ele foi lá e cortou prepúcios de vários filisteus e trouxe para Saul, então ela foi sua esposa. Entretanto, quando Davi fugiu para não ser morto, Saul tomou a sua filha e deu como esposa a Paltiel. E agora Davi pede de volta, e é muito triste a gente ver a cena, porque o marido vai até a última circunstância chorando atrás dela, como se fosse alguém que estivesse muito apaixonado por ela, e vendo aquele lance, né, ela sendo retirada da sua casa à força por um pedido de Davi, que estava numa outra situação. Gente, ali a gente vai ver um pouquinho das fraquezas de Davi, mas também precisamos olhar essa situação como sendo uma ação benevolente de Davi para a casa de Saul e uma demonstração de força diante de Abner. Ele precisava provar alguma espécie de confiança na palavra daquele homem e na própria palavra de Isbosete. Me chama a atenção que na última cena que vemos, Abner está indo ao encontro de Davi,
E quem manda tirar Mical da casa de Paltiel é Isbosete, mas Abner está indo a Davi exatamente para fazer uma aliança com Davi contra Mefibosete, quer dizer, contra Isbosete. Isbosete não tem forças para repreender Abner, nem com uma revolução sendo feita descaradamente, né? O fato é que Davi aceita a aliança. Abner conversa com os líderes, os anciãos de todos os estados, ele deixa tudo costurado e volta para fechar o acordo. Só que Joabe tinha outros planos para a história. Ao saber dos fatos, ele vai à presença do rei Davi e o repreende. Ele mostra que... ele mostra nesse momento que tem o mesmo pensamento, a mesma postura que Abner. Na verdade, ele olha para Abner como aquela pessoa que tirou a vida do seu irmão, mas como aquele general de guerra que, se vier para o lado de Davi, ameaça o seu posto, ameaça o seu lugar. E como Davi aceitou a aliança, Abner precisa arrumar uma forma de resolver essa situação. Ele não pode enfrentar o rei. Há uma grande diferença entre Abner repreender Isbosete, um menino ainda que não tem experiência de guerra e tem medo de Abner, e Joabe repreender Davi, que é experiente na guerra, que tem uma capacidade não somente bélica, né, uma capacidade de luta muito grande, como tem também uma estratégia, é conhecido, é amado. Joabe não tem forças para encontrar com ele, mas Joabe faz o mesmo que Abner. Ele chama Abner para uma armadilha, ele prepara uma armadilha para Abner e faz a mesma situação. A traição, ele mata a Abner, deixando a situação bastante complicada agora para o próprio povo de Israel. Quando Davi fica sabendo disso, Davi tem uma reação muito interessante. O versículo 31 do capítulo 3 de 2 Samuel diz assim: Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasguem as suas roupas, vistam-se de pano de saco e façam lamentações por Abner. E o próprio rei ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner. E todo o povo também chorou. Percebam bem, quando Joabe e o povo que estava com Joabe chegou ao rei e informou a morte de Abner, o rei manda que Joabe e todos os que estão com Joabe rasguem as suas roupas, vistam o pano de saco e façam lamentação por aquele que foi morto por uma traição deles mesmos. Esse lamento que Davi faz diante da morte de Abner, ele nos mostra duas situações a respeito de Davi muito importantes. Primeiro, mostra que Davi era um tremendo estrategista. O versículo 36 deste capítulo 3 diz assim: Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo que o rei fazia. Então, apesar da postura de Joabe ser uma postura de afronta direta ao rei, Davi não usou da sua astúcia ou da sua ira, né, como um guerreiro que era, como alguém que tinha autoridade ali, que se ele chama Joabe e ordena a execução e a morte de Joabe ali naquela hora, o povo iria apoiá-lo, todos entenderiam que ele fez uma atitude correta. Entretanto, o que ele faz? Ele mostra a sua superioridade, levando Joabe a uma humilhação pública, porque ele foi obrigado a chorar pela morte daquele que ele matou. Todos os seus homens viram Joabe passar por aquela situação humilhante, não é verdade? De estar com pano de saco e chorando pela morte de Abner, e fez com que todo o povo ficasse do seu lado. Todo o povo passou a
provar a atitude do rei. Gente, é muito interessante isso, porque nós vemos uma mudança estratégica de Davi. O Davi militar, o Davi guerreiro, o Davi do deserto, aquele Davi que está pronto para ir a qualquer batalha, comandar o exército, né? Ele agora se torna um Davi político, um Davi que sabe que precisa apaziguar o povo, um Davi que sabe que precisa de tomar atitudes diferentes se ele quiser governar aquela nação. Então ele mostra seu lado estratégico, provavelmente grande parte do seu lado militar, vencedor como guerreiro, também era desenvolvido em cima de estratégias. Ele era um excelente estrategista. O outro lado mostra que Joabe era um grande líder, mas que não aprovava as decisões de Davi. Então, ele precisava estar sobre um controle cuidadoso. Olha o que diz o versículo 38 do capítulo 3, 2 Samuel. O rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem, falando de Abner. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Observe o que ele diz. Ele fala: eu estou começando a reinar agora. Como rei eu sou fraco. Da mesma forma que Isbosete era fraco, né? E ele fala assim, os homens de Joabe e seu irmão são mais fortes que eu. Eles têm o poder da guerra nas suas mãos, assim como Abner também possuía diante de Isbosete. Então os dois estão no mesmo nível e é interessante isso que Isbosete tinha 40 anos e Davi estava com 30, né? Davi é mais novo, Davi sabe disso, mas na comparação, Davi toma uma atitude de rei, toma uma atitude de comandante, de líder. Irmãos, muitas vezes a gente quer ganhar a guerra, mas não é com as armas que se ganha uma guerra. Uma arma se ganha com a capacidade de agir de forma a entender a direção de Deus, a entender a vontade de Deus, e isso se faz buscando muitas vezes mais a paz. Mas espera aí, então Davi não quis fazer nada contra Joabe? Davi falou o pior que se pode falar numa situação dessas. Assim, esse homem tirou a vida de alguém que era como um príncipe. Então que o Senhor dê a ele o que ele merece. Da mesma forma como ele falou a respeito de Saul, lembram? Né? Que não seja a minha mão, quando for o tempo de Deus, da forma de Deus, o Senhor fará com que ele seja morto, mas não será pelas minhas mãos. Davi repete este ato. Entramos então no capítulo 4. E esse capítulo 4, ele narra exatamente aquilo que a gente falou quando começou esse estudo hoje. É impressionante como uma imagem pré-concebida é capaz de persistir tanto tempo. Mesmo passado mais de 7 anos após a morte de Saul, a versão que nós temos é a versão de que Davi odiava Saul. Davi queria o trono. Davi era uma pessoa interesseira. Ele era o sonho da vida dele vencer o exército de Davi e conquistar toda a nação. Essa é a versão que continuava. Provavelmente é o que Saul passava, provavelmente é o que se divulgava entre o exército, e agora, mais uma vez, isso vem à tona. E como que isso vem à tona? Vamos lá. Primeiramente, a morte de Abner trouxe 3 consequências. Isbosete, o rei das 11 tribos, ele diz a palavra do Senhor que as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Ele trouxe desfalecimento ao rei. O que significa isso? O rei caiu em profunda depressão. O rei entrou no quarto e não saía mais dali. O rei esqueceu e não tinha mais ânimo de poder governar, não tinha ideias. Irmãos, a palavra desfalecer é como se ele tivesse assumido a morte antes da hora. Essa é a ideia que está sobre Isbosete. E a gente tem que entender isso porque esse momento para ele era um momento em que ele precisava de apoio, ele precisava de
de amigos para estar ao lado, né? Não é para ficar dando bronca, dizendo assim, Isbosete, levanta, vai, cara, você é o rei. Mas é aquele momento de falar com ele, de mostrar para ele que ele precisava entender os propósitos de Deus na vida dele. A gente não pode entender o que aconteceu com Isbosete. A única coisa que fala aqui no texto é que um determinado dia, mas isso aí que eu vou falar daqui a pouco, ao meio-dia, na hora do maior calor do dia, ele estava dormindo. Típico de uma pessoa que já não consegue mais encontrar razão para nada na vida. Essa é a situação que aconteceu com Isbosete. Veja bem, ele temia Abner e ele acreditava que Abner cuidava de tudo. Agora ele descobre que Abner foi morto pelo seu adversário. Então o que ele vai pensar que vai ser de si e de toda a sua casa, de todo o seu povo? O povo de Israel, o texto diz que ficou consternado. Consternação é uma angústia profunda, aquela tristeza que não tem como explicar, mas não sai. Então o que nós vemos nesse retrato é que a morte de Abner trouxe para o rei o desfalecimento, depressão, um sentimento de antecipação da morte, e para todo o povo de Israel um clima de angústia, de sofrimento, de consternação diante da situação que eles estavam vivendo. É uma nação fraca, fragilizada com a guerra, fragilizada com o reinado de Saul, fragilizada com a morte de Abner, sem governo e agora sem saber o que fazer. É que para duas pessoas entendidas como capitães do exército de Abner, as duas pessoas são Baná e Recabe. Esses dois filhos de Rimon, de uma cidade chamada Beerotita, de Berote, né? Esses dois homens, eles viram todo esse contexto como se fosse uma grande oportunidade. É a chance da nossa vida. Vamos entender isso, né? Primeiro vamos entender o que é Berote. Berote era uma aldeia que ficava a mais ou menos 13 quilômetros de Jerusalém, e antes dela se tornar do povo de Israel, ela pertencia aos heveus. Ela era do mesmo povo de Gibeão. Gibeão foi aquela tribo com quem Davi fez um acordo, com quem Josué fez um acordo, e nesse acordo ele permitiu que eles fossem preservados à vida. Porém, Saul perseguiu os gibeonitas. E Berote era essa cidade que estava ali pertinho, dos 13 quilômetros, né? E viviam por esse acordo. Segundo a tradição, é interessante que a tradição diz que essa foi a cidade, era uma aldeia de aproximadamente umas 1000 pessoas, né, pequena. Eles acreditam que foi nessa cidade que Maria e José perceberam que tinham perdido Jesus naquela cena que ele ficou para trás. Eles estavam voltando para sua terra, para sua casa, e perceberam que Jesus não estava com eles. Alguns acreditam que era exatamente em Berote, né? Narai, que era o responsável pela guarda das armas de Joabe, que era da tribo de Davi, também era dessa cidade, era desse local. E parece que essas cenas todas fizeram com que Baná e Recabe acreditassem que se eles matassem Isbosete e levassem a Davi a cabeça dele, eles conseguiriam uma posição semelhante à de Narai, eles conseguiriam ser honrados, porque eles acreditavam exatamente isso, né? Saul quer a derrota, Davi quer a derrota da casa de Saul. Então o que eles fizeram? Eles foram até o palácio onde estava Isbosete, né? Olha, deixa eu narrar o texto aqui. A partir do versículo 5 do capítulo 4, diz assim: Recabe e Baná, filhos de Rimon, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e mataram. Depois cortaram a cabeça dele e levaram
e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram, olha só que coisa, aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Perceberam o contexto? Eles usaram todo o contexto de depressão de Isbosete, de abatimento, de angústia da nação de Israel, e como eles eram estrangeiros de uma tribo que foi perseguida, de um povo que foi perseguido por Saul, e eles serviam a Saul no exército. Eles tinham até uma certa liberdade, eles tinham acesso à casa de Isbosete. Eles aproveitaram todas essas oportunidades para matar Isbosete e levar a cabeça de Isbosete como se fosse um prêmio para Davi. Aquele amalequita acreditava que Davi queria a coroa e o bracelete de Saul, e ele leva a coroa e o bracelete de Davi. Agora nós temos esses dois berotitas que entendem que Davi quer a morte de toda a descendência de Saul, e eles levam a cabeça de Isbosete. Irmãos, a reação de Davi é algo maravilhoso. Mas antes de pensar na reação de Davi, né? Olha que legal. Nós poderíamos meditar um pouco em quem Saul escolheu para ser o seu exército, a sua segurança. Davi se cercou de homens ambiciosos e interesseiros para protegê-lo. Esses lhe eram fiéis enquanto a sua posição era garantida. No momento em que essa proteção se desfez, a fidelidade também acabou. Percebeu? Abner, ele foi fiel até o instante, porque era fiel ao rei, depois ele quis o reino. E ele foi fiel a Isbosete até o momento em que Isbosete chamou a sua atenção. Quando chamou a atenção, a fidelidade acabou. Agora ele tem esses dois estrangeiros, e a questão não é o ser estrangeiro, por favor, né? A questão é porque tinha Berotita que era fiel a Joabe, que era fiel a Davi. A questão é essas duas pessoas que eram perseguidas, mas mesmo sob essa perseguição, Saul colocou eles como capitães da guarda. Eles tinham acesso, eles podiam entrar na casa para buscar trigo, para buscar mantimento. Eles foram ao quarto do rei com segurança, com tranquilidade. E no dia em que eles perceberam que a situação estava piorando para o lado deles, eles simplesmente deram as costas. Isso me faz pensar, sabe, em quantas vezes na nossa vida a gente confia em pessoas que nos elogiam, pessoas que nos dão apoio nos bons momentos, naqueles momentos que tudo está bem, que tudo está legal. Olha, muitas vezes casamentos são feitos por causa de boas cantadas, né? Pessoas são contratadas por causa de palavras elogiosas. Por outro lado, aquela pessoa que muitas vezes nos repreende com, às vezes, uma atitude mais drástica, ou que nega o nosso benefício, ou fala algumas verdades para a gente muitas vezes descarta para o relacionamento, descarta para o emprego, descarta para tudo na vida. A gente tem que tomar muito cuidado com quem tem acesso à nossa intimidade, quem tem acesso à nossa vida. É claro que nós não queremos uma pessoa que só sabe fazer críticas negativas, que só sabe ver o lado pior das coisas, que nunca tem nada para elogiar. Mas toma cuidado com quem elogia muito, com quem está muito perto, mas na primeira oportunidade que tiver de passar para o outro lado, ou de nos trair, nos ferir pelas costas, eles vão fazer. Toma cuidado com isso. Saul se cercou de pessoas que eram fiéis ao que ganhavam dele, não eram fiéis a ele. Davi se cercou de pessoas que eram fiéis a ele, que tinham gratidão. São aquelas pessoas que foram a ele quando eles não tinham nada e Davi não tinha nada para oferecer. E Davi fez deles ser tudo o que eles eram através do investimento na vida deles, como sendo um herói de guerra, um capitão, um general, alguém que estava à frente, né? Os escritos do livro, eles fazem uma digressão aqui, ainda antes da gente
falar da reação de Davi, muito interessante. No versículo 4, ele corta a história de Isbosete para dizer que havia ainda um outro descendente de Saul, um neto de Saul, filho de Jonatas, que estava vivo. E esse neto, ele tinha 5 anos quando foi informado de Saul e Jonatas terem sido mortos na batalha. Então, quando isso aconteceu, a ama de Mefibosete, que é o nome dessa criança, ela pegou ele às pressas e saiu correndo para tentar salvar a sua vida, porque era muito comum nas derrotas, por exemplo, os filisteus venceram a guerra contra Saul. Eles entrariam nas cidades e entrariam para matar todas as pessoas, principalmente a família do rei. Então, assim, encontrar algum familiar de Saul vivo era um sinal de ou providência de Deus ou de uma graça até mesmo dos filisteus naquele momento. E no caso da ama, ela saiu para proteger e ela diz que nessa fuga ela acabou caindo com a criança e a criança machucou a perna e acabou ficando manca da perna. Essa história ela é narrada entre as histórias no meio do contexto da história de Isbosete, né, de Recabe e Baná, antes de chegar a Davi, para mostrar duas coisas. Primeiro, para mostrar que apesar da infidelidade e da desonra desses dois homens, nem todos os servos de Saul agiam da mesma forma. E nesse caso, a ama, que era serva de Jonatas, ela mostrou o zelo, a honra, a responsabilidade com o que era a responsabilidade dela. Ela poderia naquele momento simplesmente abandonar aquela criança e dizer, vou salvar minha vida. Mas ela arriscou a sua vida para salvar aquela criança, filha de Jonatas. E Jonatas nós já sabemos, né? Pela história dele, deve ter sido também um excelente patrão, né? Posteriormente essa história vai voltar a ser importante para nós. Mas voltemos agora a Davi. Davi mostra, acima de tudo, que ele é um rei de honra e de fidelidade. Se eu pudesse usar duas palavras para resumir essas histórias de Abner, Joabe, Recabe, Banã, da ama de Mefibosete, eu diria, honra e fidelidade é o que está em jogo. Nós vemos por parte de por parte de Abner, por parte de Joabe também, por parte de Recabe e Banã, uma atitude de desonra e de infidelidade para com aqueles com quem eles estavam. E nós vemos por parte do rei Davi e daquela ama que cuidava de Mefibosete, atitudes de honra e atitudes de fidelidade. Atitude daquela serva, atitude do rei, né? Ao receber os informantes e o presente que eles levaram para Davi, Davi mostra o verdadeiro juízo do seu reinado. 4 lições preciosas nós podemos tirar em cima das atitudes de Davi. Primeiramente, versículo 9, mostra que Davi não estava disposto a reinar tendo como base a vingança. Não é isso que está no coração dele. A primeira lição está no versículo 9. Observe. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Quando ele fala isso, ele deixa bem claro para aqueles dois que a atitude que ele vai tomar, ela está baseada no ato que Deus fez. Deus remiu a alma dele de toda angústia. Ou seja, eu não tenho nenhuma razão mais para ficar preso ao passado ou a histórias que foram contadas no passado. Não é através de vingança que eu pretendo estabelecer o meu reino. O versículo 10, ele mostra que no reino de Davi não haverá espaço para oportunistas. Veja o que ele diz no versículo 10. Quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclag. Ele diz assim, naquela época eu estava
bem na terra dos filisteus, não tinha interesse sequer em vir para Israel, me trouxeram uma notícia, eu poderia naquela época sim comemorar, entretanto eu percebi que aquela pessoa não estava vindo, né, para me trazer uma notícia simplesmente, ele estava querendo alguma recompensa, ele esperava aproveitar a oportunidade para ganhar alguma coisa. E qual foi a minha atitude lá em Ziklag? Eu o matei. Né? Na verdade ordenou para que ele fosse executado. Agora se imagina, eu estou agora em Hebrom, na terra de Judá, estou reinando com o povo de Israel, com irmãos, e você agora é um estrangeiro. Lá era um estrangeiro me falando quando eu estava no estrangeiro, agora você está falando para mim aqui. Você acha que lá eu não dei, a sentença foi de morte, você acha que vocês teriam um benefício maior, ainda mais matando uma pessoa inocente? Olha o que diz o versículo 11. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Ele mostra que o reino de Davi será baseado na justiça, a sua justiça será baseada na fidelidade e na honra. Davi deixa claro que não tem mais nada que não tenha sido resolvido do seu passado. Davi mostra que no seu reinado, oportunistas não terão não terão oportunidade. E ele mostra que a sua justiça, ela baseia-se na fidelidade e na honra. Em outras palavras, haveria mais chance de graça e de perdão se Recabe e Baná tivessem se colocado ao lado de Isbosete do que tomado a atitude que tomaram, ainda mais Davi deixando bem claro o respeito e o carinho que ele tinha pelo próprio rei, que na visão dele foi morto de forma injusta, né? E a partir daí nós temos o versículo 12, que mostra uma lição que Davi está dando a partir deles para toda a cidade de Hebrom, para todos os israelitas. Então Davi deu ordem aos seus moços, eles mataram Recabe e Baná, depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Cisterna é aquele lugar onde todos da cidade vão buscar água. Mãos e pés é o que você tem para pegar e para andar, em outras palavras, né? Ele deixa as mãos e os pés daqueles homens ali para mostrar que tudo o que fazemos e todas as nossas ações, as nossas atitudes devem ser muito bem pensadas. E pegou a cabeça de Isbosete e, por ironia do destino, né, ou por ação, sabemos o que Deus quer, ele colocou a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, no mesmo local em Hebrom. Essa é a visão do rei. No capítulo 5, então, ele vem narrando a ascensão de Davi ao trono de todo Israel. O versículo 1 diz o seguinte: todas as tribos vieram a Davi, isto é, todos os anciãos ou os representantes de cada tribo. E é muito interessante essa chegada. Após a morte de Isbosete, após a atitude de Davi de honrar tanto a Abner quanto honrar ao Isbosete, pelo menos a cabeça que chegou a ele, aquela situação, os anciãos, os príncipes, as lideranças das outras 11 tribos se reúnem, vão até Davi e fazem as seguintes afirmações. Primeira, nós somos do mesmo povo. O curioso é que quem fez os anciãos e os príncipes de Israel se convencerem de que eram um povo só foi Abner. Antes de morrer, ele conversou com todos e expôs isso. Quer dizer, Abner, ele de certa forma plantou a semente da unidade naquele tempo, depois de ter plantado a semente da desunião. Enquanto Abner foi quem ungiu Isbosete e depois foi quem plantou nos anciãos o desejo de terem Davi como rei. A segunda declaração que eles fazem é muito intrigante, que ele diz que Davi era o grande vencedor durante o reinado de Saul. Olha o que diz o versículo 2. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel.
ou seja, de certa forma, aquele cântico das mulheres, Saul matou seus milhares, Davi, porém, seus 10 milhares, ainda ecoa na ação dos líderes, né, da nação. Eles continuam olhando para Davi como aquele grande herói que foi herói quando Saul era rei. E no final eles mesmos declaram: também o Senhor Deus lhe disse, você apacentará o meu povo e Israel será príncipe, sobre o meu povo de Israel, e será príncipe sobre Israel. Então nós entendemos que Deus anunciou o reinado, e ali naquele momento, com essa declaração, somos um só povo. Você sempre foi o nosso grande herói. E nós sabemos e reconhecemos que Deus afirmou que você seria o nosso rei, nós queremos ungí-lo como rei em Israel. Para fecharmos a lição de hoje, 2 palavras bem preciosas. Primeiro, é muito fácil manipular o povo em busca dos próprios interesses. Saul passou o seu reinado manipulando o povo. Abner, durante 7 anos e meio, durante 7 anos ele manipulou o povo. O tempo que Davi reinava em Hebrom, ele manipulava o rei, manipulava em seu benefício. E depois tentou manipular em prol da unidade, mas não deu certo. É muito fácil, mas é muito difícil abrir mão da nossa vontade para caminhar na vontade do Senhor. É muito difícil. Aqueles líderes levaram muitos anos. Eles reconheciam o chamado de Deus na vida de Davi, eles reconheciam que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas eles queriam o homem segundo o coração deles. E o homem segundo o coração deles era Saul. Foram eles que escolheram. Foi o que agradou aos olhos dele. Tinham muita dificuldade de abrir mão, e mesmo depois de tantos anos que Davi estava reinando já em Hebrom, eles ainda tinham dificuldade, mas eles precisaram render, porque a voz do Senhor é sempre a voz que fala mais alta, e a vontade do Senhor é sempre soberana. Que Deus abençoe sua vida, te dê uma semana de muita bênção, de muita paz. Vamos agora ter um momento de louvor, e logo após eu volto para fazermos a nossa oração final. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Ondas bravias do mar, sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor.
nas ondas bravias do mar. Sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aprendemos hoje que o reinado de Davi era um reinado baseado no perdão, porque a vingança já tinha sido resolvida pelo Senhor. Vimos que é um reinado baseado numa justiça que zela pela fidelidade, que zela pela honra. É um reinado que mostra, acima de tudo, que é o Senhor quem está no controle de tudo. Ser rei é um cargo, mas o reino verdadeiro pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de ser muito difícil tomar decisões que modificam a nossa vontade, que ferem a nossa vontade, nós aprendemos que chega um momento em que a nossa vontade ela é vencida. E enquanto lutamos contra a vontade do Senhor, é só decadência em nossa vida. Mas aqueles líderes reconheceram a ação do Senhor na vida de Davi e se uniram, mesmo que tarde, mas para fazer com que a tua vontade se tornasse soberana em Israel. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, o que queremos é aprender isso, aprender a viver assim, aprender a viver com o coração em paz, aprender a confiar totalmente no Senhor e aprender a usufruir do perdão, da justiça, da fidelidade, da honra e da certeza de que nas tuas mãos tudo que fazemos traz paz e nos enche de vida. É assim que queremos, ó Deus, viver para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.